TVC 16. Aqui você se vê. Boa tarde, senhora. Boa tarde ao senhor. Programa E Agora, Doutor, mais uma vez, indo de encontro à sua companhia, indo de encontro à senhora, ao senhor, agradecendo a gentileza por estar nos permitindo entrar em sua casa, em seu estabelecimento comercial, onde a senhora, onde o senhor estiver. Queria agradecer também aos nossos telespectadores de Três Rios e Paraíba do Sul, onde o nosso programa está chegando e onde já está sendo bastante comentado, por tratar-se de um programa novo, conforme a senhora e o senhor bem sabem, os que acompanham o nosso programa iniciou-se no meio do mês de dezembro do ano passado, portanto temos um pouco, menos de 2 meses ainda de programa, mas estamos já com pessoas elogiando o nosso programa nas praças de Três Rios e Paraíba do Sul. Petrópolis, então, eu nem falo, porque já é uma coisa, é um fluxo natural das coisas aqui na TVC, canal 16. Bom, hoje nós vamos entrevistar o Dr. Diller Pereira da Silva, médico, ginecologista e obstetra. Portanto, daqui 2 minutos, logo após o nosso pequeno intervalo comercial, vamos iniciar nossa entrevista. Fiquem conosco, já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, retornamos. E, de acordo com o prometido, vamos iniciar a nossa entrevista com o Dr. Diller Pereira da Silva, ginecologista. Dr. Diller, inicialmente eu gostaria, como faço com todos os entrevistados que vêm aqui ao nosso programa, eu gostaria de pedir que o senhor fizesse uma pequena apresentação da sua pessoa aos nossos telespectadores, para que os nossos telespectadores
possam lhe conhecer um pouquinho. Nos fale um pouquinho a seu respeito. Sim, sou o Dr. Diller, sou formado há 20 anos pela Faculdade de Medicina de Petrópolis, fiz minha especialização na UFRJ, no Rio de Janeiro, e ainda continuo me especializando hoje, fazendo a propedêutica, toda a parte cirúrgica, por videolaparoscopia e cirurgia robótica. Sou pioneiro na cidade de Petrópolis, na cirurgia robótica, na ginecologia, junto do Instituto CRISP, na Suprema, lá em Juiz de Fora, onde a gente ministra aula lá para os pós-graduandos em ginecologia. E sou aqui da Clínica Checkup, sou um dos diretores da Clínica Checkup, onde que a gente faz toda a parte de atendimento e faço o nosso atendimento hospitalar no SMH, no Hospital Santa Teresa e no Hospital Unimed. Muito bem. Como ginecologista, e a primeira questão que se coloca aqui no nosso bate-papo, porque eu sempre digo, não chega a ser uma entrevista, é mais um bate-papo do que uma entrevista. É uma conversa para levar aos nossos telespectadores um pouquinho de conhecimento a respeito de cada especialidade da medicina. Então, como primeira pergunta que se impõe é, doenças ginecológicas hoje tomaram um cunho maior em termos de publicidade devido às chamadas DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Na minha época de garoto, de adolescente, nós tínhamos a blenorragia, conhecida como gonorreia, a sífilis e a herpes. Não se desconhecia outras doenças. Acredito eu que já existiam, mas se desconheciam essas outras doenças sexualmente transmissíveis. Hoje nós temos uma gama infindável delas e muito se fala a respeito disso. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, ou se é um... Nos comente um pouquinho a respeito dessas doenças sexualmente transmissíveis. É muito pertinente a sua pergunta, principalmente nessas semanas que antecedem o Carnaval, né? Porque o que a gente nota, infelizmente, é o retorno dessas doenças sexualmente transmissíveis, doenças essas que eu mesmo, que tenho 20 anos de formado, muitas só tinham visto nos livros. E agora a gente vê chegando nos consultórios, como a gonorreia, como o senhor colocou, a sífilis retornando com todo vapor e o HIV. Né? Hoje, os jovens parece que se sentem imunes a essas doenças. Não sei se o avanço no tratamento do HIV, de não ter mais essa cobertura igual a gente teve na década de 90 do Betinho, do Cazuza, aquelas figuras do aidético, né? Que hoje a gente tem portadores de HIV. É difícil vermos pacientes aidéticos. Então, hoje, a gente, 99% das vezes, nós temos portadores de HIV que a gente não tem passando por eles na rua, você nem tem como dizer que tem um HIV. E parece que isso passou uma imagem para os jovens de uma segurança e de que não precisa se preocupar. E a libertinagem, a liberdade sexual, a falta de limite nessas experiências sexuais que o jovem hoje busca, né, junto a essa onda funk, onda de liberação sexual, a gente vê retornando ao consultório a sífilis com uma frequência muito grande, a gonorreia e o HIV. Né? E isso em todas as classes sociais, não é só na classe menos abastada, mas também nas classes mais favorecidas a gente vem notando essas infecções voltando. Então isso é uma preocupação muito grande. Né? Então é bom esse espaço que você está nos oferecendo para que a gente conscientize esses jovens, não só os jovens, mas todos aqueles que vão ter relações sexuais com parceiros que não são frequentes, eventuais, e até mesmo com os parceiros frequentes que não se protegem de outras formas, usar a camisinha, né? Porque é a única forma que a gente tem da proteção contra essas doenças sexualmente transmissíveis. O senhor falou agora que estamos chegando na época do Carnaval, e é bem verdade isso, faltam poucos dias, né? A camisinha continua sendo ainda a melhor proteção ou temos ainda algumas outras providências que as pessoas podem tomar? Não, a camisinha é fundamental na proteção contra os DSTs. A única doença que a camisinha não protege, que aí a vacina é fundamental, é contra o HPV, né? Que
pode trazer o câncer de colo de útero e traz também aquelas lesões verrugosas que se chamava de crista de galo, condiloma culminado. Essas lesões são evitadas com a vacinação das meninas no período inicial da sua vida de mulher, né? Então, que a gente indica a vacinação entre 9 e 13 anos dessas meninas, antes delas começarem a sua vida sexual, para ter a proteção contra o HPV. Agora, com relação às outras, todas as doenças sexualmente transmissíveis, é a camisinha a principal forma de se evitar a transmissão. Crista de galo que o senhor falou é o que é conhecido também como cancro ou é uma outra doença? É uma outra doença. É uma outra doença. O crista de galo é o condiloma culminado, a lesão pelo HPV, que vai crescendo verrugas, né, na genitália, a região oral, aonde que tem um contato com o vírus. Agora, o senhor falou em verrugas na genitália e tal, eu me lembrei aqui o seguinte, uma coisa que é bastante comum é a micose vaginal. Por que se dá a micose vaginal? É através de contato, ou através do calor, ou enfim, através da falta de higiene? Como é que se dá a micose vaginal e o que se pode fazer para evitar isso? A micose vaginal, mais conhecida, tecnicamente conhecida como candidíase vaginal, antes se achava até que era uma doença sexualmente transmissível. Hoje a gente já sabe com os estudos que não é uma doença sexualmente transmissível. Toda mulher tem fungos da cândida na sua vagina, na sua microbiota natural. E que por uma série de razões, seja por defesa do organismo da paciente, ou por condições climáticas e físicas que favoreçam o crescimento dessa cândida, ela vem a desenvolver a micose vaginal ou a candidíase, conforme tecnicamente se é colocado. E o que a gente deve fazer? O que eu sempre falo no consultório com as pacientes é ter a interpretação, né, se a gente evitar a parte do componente físico que colabora, que propicia a infestação da cândida, é a gente raciocinar como se a gente estivesse pensando na nossa casa, para evitar que mofasse as coisas na nossa casa. Como a gente faz isso? A gente faz arejando a casa, não é isso? Abre janelas, não deixa o quarto fechado, se vai viajar, abre os armários para não deixar aquilo abafado e ter o mofo. A vagina, a mesma coisa. Evitar nessas épocas mais quentes as calcinhas de lycra, o biquíni molhado, papelzinho ou protetor de calcinha, carefree, coisas que vão abafar a vagina, deixar a vagina transpirar. Isso vai evitar com que o fungo se multiplique com facilidade e desenvolva a candidíase. Dormir sem a calcinha, para deixar a vagina, pelo menos no período da noite, a gente sabe que durante o dia, muitas vezes ela precisa de trabalhar com a calça jeans, que é uniforme. Isso tudo já colabora para abafar essa vagina. Então, pelo menos nas horas que ela está dormindo, aí suas 6, 8 horas noturnas, deixar a vagina transpirar para ter um maior controle dessa flora vaginal. Isso ajuda bastante a diminuir a candidíase. E, por outro lado, melhorar a imunidade dessa paciente. Porque a flora microbiana da vagina da mulher é controlada intimamente através das defesas corporais dessa paciente. Se ela está com a imunidade baixa, suas defesas corporais vão estar abaixadas. Então, esse controle do crescimento do fungo também vai estar diminuído. Então, a gente tem que melhorar a qualidade de vida dessa paciente. Uma boa alimentação, um bom sono, estar com as vitaminas todas em dias, com uma alimentação balanceada para que tenha os minerais e vitaminas necessários para melhorar o estado imunológico dela. Então, isso tudo ajuda a não ter a candidíase, não ter essa micose vaginal. Mas, infelizmente, é uma frequência no consultório, porque a gente não tem como evitar o estresse do dia a dia, a gente não tem como evitar, muitas vezes, o abafamento vaginal, o calor cada vez mais. A nossa cidade, que não era habituada com esse calor, a gente está passando por essa nova realidade do aumento da temperatura climática que a gente vem acompanhando na nossa cidade e acaba acarretando essas complicações, né? E a mulher sofre um pouco com isso.
Muito bem. Eu quero pedir licença ao senhor, mas eu preciso pedir novamente um breve intervalo comercial, senão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o Dr. Diller Pereira da Silva, ginecologista e obstetra. Dr. Diller, em off, antes de iniciar o programa, o senhor me perguntou por que eu tinha convidado, como é que eu tinha chegado até o senhor. E na semana passada, eu tomei conhecimento que o vereador Justino do Raio X está lançando uma semana da endometriose. Eu confesso ao senhor que eu não sabia, eu desconhecia essa doença endometriose. Fui dar uma pesquisada nela pela internet e descobri que ela afeta 2 milhões de mulheres no Brasil, o que é um número significativo. Aí eu digo, não, eu tenho que chamar um ginecologista no programa para explicar aos nossos telespectadores o que vem a ser endometriose, porque muita gente tem e não sabe. Sim. Tá? Confunde, inclusive, com outros sintomas de outras coisas, né? Principalmente com menstruação em excesso. Né? Mas é uma coisa que, aparentemente com certeza é uma coisa bastante séria e que o Dr. Diller vai explicar um pouquinho agora à senhora e ao senhor. Bom, a endometriose realmente é um grande problema de saúde pública hoje no país. Não só no país, mas no mundo. Se estuda muito, hoje na ginecologia, um dos campos mais estudados é a endometriose. A gente sabe que 1 em cada 10 mulheres tem endometriose. Infelizmente, as mulheres levam, em média, de 9 a 10 anos para conseguir fazer esse diagnóstico. E isso traz muitos malefícios para a mulher, principalmente a infertilidade e a dor, né? Porque essa mulher, normalmente, é muito sofrida, é uma mulher que é marginalizada no seu relacionamento, na sua família, no seu âmbito profissional e no seu âmbito social, por conta da queixa de dor, do absenteísmo no trabalho e a falta de produção mesmo, porque uma pessoa com dor, que não se sente bem, é uma pessoa que não consegue a plenitude de sua produção. Então, é uma preocupação porque é uma doença que o seu tratamento é muito caro. E isso tem um desembolso financeiro não só do governo, mas dos planos de saúde e das pacientes que pagam esses tratamentos de forma particular. E a especialização para tratamento dessa doença é uma especialização complexa, séria,
né? Eu mesmo, que sou um dos poucos especialistas da cidade em endometriose, a gente está já há 6 anos num processo de especialização só estudando endometriose. Ou seja, o tempo de uma faculdade de medicina. Então, além do custo que você tem de investimento para essa especialização, é tudo muito novo e muitas descobertas num período de tempo muito curto, para a gente poder oferecer um tratamento de qualidade para essas mulheres. E o que é essa endometriose? Como o senhor colocou, pouca gente sabe o que é. Então, todo mundo fala, né, aquela história, né? Tá com cólica a mocinha, fica tranquilo, filhinha, quando casar isso passa, depois do primeiro filho isso melhora. Infelizmente, essas coisas são jargões antigos que a gente não pode achar que isso é correto. Toda menina que sofre de cólica são potenciais pacientes futuras de endometriose, que têm que ser acompanhadas. A cólica menstrual em excesso não é normal. Isso tem que ser acompanhado, porque já pode ser um quadro inicial de endometriose. O sangramento aumentado, o fluxo menstrual aumentado, ele propicia a endometriose. Ele aumenta a chance dessa endometriose. Porque o que é endometriose? É um tumor, é um câncer? Não, não é câncer. Mas ele é uma doença que tem um efeito semelhante a de um câncer. Porque são células da camada interna do útero que, durante a menstruação, caem para dentro da barriga através das trompas, como se fosse um vazamento de sangue para dentro da barriga. E essas células caem vivas ainda dentro da barriga. E elas colam nos órgãos adjacentes ao útero, ovário, intestino, bexiga. E ali elas ficam coladas e crescendo. E cada mês, quando a mulher menstrua, elas, por serem endométrio e responder aos hormônios semelhantes àquelas células que estão no lugar certo dentro do útero, elas vão menstruar também. Então, é como se a mulher, todo mês, tivesse uma pequena hemorragia interna intraabdominal. E a cada mês, o organismo gera uma reação inflamatória para tentar coibir essa inflamação, essa hemorragia. E essa inflamação é que vai ocasionando todo o problema da doença no organismo, porque ela vai colando os órgãos. Então, vai criando aderências desses órgãos, uns nos outros, e na parede abdominal, dando problemas intestinais, problemas urinários, problemas nos ovários, nas trompas, e sendo a causadora de mais de 50% das causas de infertilidade da mulher. Aquelas causas que antes se chamavam de infertilidade de causa indeterminada, já fiz toda a pesquisa da mulher, não sei o que ela tem que não pode engravidar, aí dá causa indeterminada. Hoje, com o avanço da medicina, o avanço das técnicas de imagem, com conhecimento melhor da doença, a gente pode dizer que essas causas indeterminadas são endometriose. E o tratamento da endometriose é um tratamento cirúrgico ou é um tratamento clínico de consultório? A cura é eminentemente cirúrgica. O controle dessa doença é um tratamento clínico. Qual a diferença? A endometriose não deixa de ser uma doença crônica, que acomete, diferentemente de um câncer que acomete as mulheres com mais idade, ela acomete mulheres em idades jovens. E que a gente tem que preservar a fertilidade dessa mulher. Então, para se fazer um tratamento definitivo dessa endometriose, teríamos que tirar o útero dessa mulher e tirar todos os focos de endometriose existentes no abdômen dessa mulher. Só que, com isso, a gente estaria determinando o fim da função reprodutiva dessa mulher, que muitas vezes ainda não teve filhos. Então, a gente não pode fazer um tratamento definitivo. Nós temos que tratar essa mulher para que ela consiga ter o seu objetivo fértil, ter a sua prole, e, enquanto isso, controlando a sua endometriose com tratamento clínico ou um tratamento cirúrgico coadjuvante com tratamento clínico, mas um tratamento parcial, sem a retirada do seu útero, porque é a matriz da reprodução da mulher.
E a partir do momento que ela tem essa prole constituída, aí sim, partir para o tratamento definitivo, que é a retirada do útero, e aí se acaba o problema. Interessante. Eu vou entrar também num outro assunto agora com o senhor, mas dentro do mesmo assunto, porque leva à retirada do útero, ou a conhecida esterectomia, que é a retirada do útero e das trompas e tudo mais, dos ovários. É o seguinte, muito se falava antigamente no útero policístico, ou seja, com pequenos cistos, uma quantidade muito grande de cistos, que levava à retirada do útero. Tá? Hoje já existe, pelo menos eu tomei conhecimento, que existe um tratamento que não se precisa mais fazer-se a retirada integral do útero. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, porque isso também é uma coisa bastante comum, eu diria até que é uma das coisas mais comuns dentro da ginecologia. Sim. Assim, são duas coisas distintas, né? O policístico é dos ovários, né? Que são a síndrome de ovários policísticos, muito frequente nas mulheres, principalmente com a resistência, descoberta a resistência insulínica da mulher, o ganho de peso da mulher, que está ligado ao ovário policístico. Há uns 15, 20 anos atrás, era tido como um tumor nos ovários e se operava muito essas mulheres, tirava-se, fazia cirurgias em cunha, em raspagens desse ovário dessa mulher. Hoje a gente sabe que esse é uma patologia que não é cirúrgica, é uma patologia por um distúrbio hormonal e que a gente tratando, controlando a resistência insulínica dessa mulher, controlando o ciclo menstrual dessa mulher, a gente consegue tratar esses ovários policísticos sem a necessidade de cirúrgica. Com relação à esterectomia, tem casos para indicações da esterectomia, como miomas volumosos, né, lesões no endométrio que pode se malignizar, e aí a gente pode fazer a retirada parcial ou fazer a retirada total do órgão, que seria a esterectomia, que é a retirada do útero. Né? A retirada dos ovários seria a oforectomia, que só seria indicada em tumores com risco de câncer, realmente. Eu queria lhe perguntar agora, mudando radicalmente o polo da nossa conversa aqui, a respeito de métodos contraceptivos. Então, nós conhecemos vários métodos, como a pílula, o DIU, que é o dispositivo intrauterino, enfim. O que modernamente hoje é o mais recomendado? Olha, os métodos contraceptivos, né, não é como receita de bolo, o que é melhor. Depende de paciente para paciente. De paciente para paciente. É uma análise que tem que ser feita individualmente, uma análise individualizada por cada paciente, para ver o perfil da paciente, a qual método que ela vai se adaptar melhor. Nós temos hoje uma gama de contraceptivos, né? Quando a gente fala de contraceptivos, a gente fala de contraceptivos hormonais, porque tem formas de contracepção comportamentais, que não se usa hormônio, mas são métodos que a falha é muito grande, onde a gente muitas vezes lança a mão daquelas pacientes que fazem um planejamento familiar, mas não se importaria de engravidar, como é o caso da tabelinha, do coito interrompido, né? Então, esses são métodos comportamentais que agiriam na mudança do comportamento do sexo do casal para evitar a gravidez. Que a gente sabe que o percentual de falha é muito alto, a gente não indica esses métodos para contracepção efetiva. Para contracepção efetiva, a gente usa a camisinha, que é um método de barreira, e os métodos hormonais. O DIU também acaba sendo um método de barreira, o não hormonal, e o diafragma, que não se usa mais, ou já foi largado de mão já há muitos anos. Por quê? Pela difícil aquisição, difícil manejo. Então, como a camisinha é muito boa para o método de barreira, não tem por que se usar o diafragma, porque a camisinha se ganhou notoriedade na sua excelência. Então, é muito fácil, muito barato, então praticamente caiu em desuso o diafragma. Até a camisinha feminina mesmo, que além de ser mais cara, é muito desconfortável, também pouco se usa, porque a camisinha masculina mesmo é
o método de barreira de excelência, não só para o planejamento familiar, mas, como falamos anteriormente, para a prevenção das DSTs. Mas, para o dia a dia, para a mulher, os métodos hormonais são os principais hoje para os métodos contraceptivos, que a gente tem as pílulas, que são as mais popularmente conhecidas, as injetáveis, os anéis vaginais, os adesivos, o implante que se coloca no braço, que vai liberando o hormônio, e o DIU hormonal, né, que cada vez mais a gente vem lançando mão por ser métodos de mais longa duração, com menos hormônio, que acarreta menos mal, menos dano à saúde da mulher, né, e menos chance de falha. Então, cada vez mais a gente tem lançado mão a esses métodos de mais longa duração do que os de curta duração, que facilita muito o esquecimento e a falha realmente por mal administração. Doutor Diller, eu novamente preciso pedir um breve intervalo comercial, porque senão os nossos patrocinadores puxam a minha orelha. Mas fiquem conosco, serão só 2 minutos e já voltamos. Hospital Clínico de Correias. Em um ambiente moderno, todo reformado, o mais novo hospital particular de Petrópolis o aguarda. Atendemos a todas as especialidades médicas: angiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, nutrição, neurocirurgia, ortopedia e traumatologia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, pneumologia e urologia. Temos também consultas populares em nosso ambulatório. Temos convênios com Golden Cross, Intermédica, Espaço Clínico, Easy Life, GIAP Saúde. Estamos localizados na estrada União Indústria 2501, ao lado do terminal de Correias. Nosso telefone para consultas populares é 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Venha nos conhecer. Muito bem, retornamos. Estamos entrevistando o Dr. Diller Pereira da Silva, ginecologista e obstetra. Dr. Diller, eu recentemente tomei conhecimento que existem 7 tipos diferentes de partos. Para mim foi uma grande surpresa porque eu conhecia o parto normal e a cirurgia que vem a ser a cesariana, né? Muito bem, obrigado. Então, mas tem outros partos, parto dentro d'água, parto de cócoras, parto... Eu queria que o senhor falasse primeiro um pouquinho a respeito de partos em geral e o que pela sua experiência de 20 anos na ginecologia e na obstetrícia, o senhor considera como o melhor tipo de parto. Ora, não são 7 tipos de parto, né? Existem 2 tipos de parto, que é o parto operatório, que é a cesariana, e o parto normal.
E essas outras variações são variações do parto normal, né? O parto de cócoras, o parto dentro d'água, o parto a fórceps, que é o com alívio através de equipamentos, né, cirúrgicos para tirar o neném via vaginal. Basicamente são as duas vias de parto, é a via vaginal, que é o parto normal, e a cesariana. Se me perguntar qual é a melhor via de parto, é o que eu sempre falo com as minhas pacientes. A melhor via de parto é aquela que termina com uma saúde física e mental do neném e da mãe. Claro que o parto cesáreo a gente não pode banalizá-lo. Ele é um procedimento cirúrgico, então é sempre mais arriscado do que um parto via vaginal, que por via natural. Sendo que esse parto natural deve ser feito de forma natural, sem muita intervenção. A partir do momento que esse parto natural passa a ser necessário muita intervenção médica, aumenta-se muito o risco do binômio mãe-feto. Aí a cesariana se aplica com muita pertinência e salva muitas vidas. Eu digo que parto normal é aquele que até o motorista de ônibus faz, que a gente não interfere e que a criança nasce. Dói, dói. O trabalho de parto dói, mas nunca você ouviu falar que ninguém morreu da dor do parto. Por quê? É um ato natural de todo ser humano, todo animal que vai parir, né? Então é um fluxo natural. A cesariana foi um procedimento criado e bem desenvolvido para salvar vidas que no passado se perdiam muitas crianças e muitas mães por problemas na hora do parto. É que muitos, já devido à época, tudo, não se tinha muitas notícias e muitas notificações disso, que a maioria dos partos eram feitos por parteiras no interior, aconteciam as mortes e a gente não tinha nem muito conhecimento sobre isso. E hoje a gente tem uma pesquisa muito grande, um desenvolvimento de técnicas muito grandes para ajudar esse parto normal, para facilitar e diminuir esse risco do parto normal. E a cesariana também feita de forma consciente, em lugares adequados, porque a gente depende de ter centros cirúrgicos adequados para diminuir o risco de infecção, hemorragia para essa mulher. Então, a cesariana tem que ser feita em ambientes que sejam corretos e adequados para o procedimento cirúrgico. Hoje existem mães que optam por fazer a cesariana, alegando que não querem estragar o seu aparelho vaginal e exigem do médico, preferem muitas vezes pagar de forma particular a cesariana e programarem também a data de nascimento do seu filho. O senhor acha isso uma prática correta ou uma prática condenável? Olha, não diria condenável. Cada um faz a administração da sua saúde da forma que se julgar necessário. Sendo que a gente deve sempre, como parte técnica, coibir abusos. Da mesma forma que a cesariana muitas vezes é buscada, eu quero que nasça no dia tal, porque um astro vai estar combinando com outra, a numeróloga me disse que isso vai ser bom para a criança. Se for um período que você vai expor ao risco a criança por tirar um neném prematuro antes da hora, ou vai estar num lugar onde não tenha condições técnicas de conforto e segurança para essa mãe ser submetida a um parto operatório, não deve ser feito. Da mesma forma que um parto normal, de uma forma forçada, de uma forma sem critérios, num lugar sem condições, também deve ser evitado. Se a gente vê esse modismo, às vezes de parto em casa, parto dentro de água em lugar fora de ambiente hospitalar, sem ter um profissional com capacidade para acompanhar esse trabalho de parto, já passamos dessa época. Isso a gente só está aumentando o risco dessa mãe e dessa criança. Então, eu acho que esses modismos, essas condutas extremas, realmente isso tem que ser controlado. E cabe a nós, técnicos, né, nós que temos o conhecimento intelectual da obstetrícia, orientar essas pacientes e praticar um parto seguro, seja ele uma cesariana, seja ele um parto normal. Que os dois são procedimentos muito bons quando bem indicados, mas podem ser muito danosos
quando o resultado não é sair da maternidade com o neném no colo. Eu vou lhe confessar uma coisa muito interessante, porque eu estou com 67 anos e na minha época não existia uma medicina como tem hoje, uma quantidade de médicos, e eu vim ao mundo nas mãos de uma parteira, sim, que era uma coisa muito utilizada há, sim, 70 anos atrás. Sim, né? Sim. Inclusive, as parteiras já ficavam de sobreaviso, já eram avisadas, olha, mais ou menos tal dia você aparece em tal lugar para fazer o parto e tudo mais. As parteiras hoje, obviamente, não existem mais, né? O Conselho Federal de Medicina condena a utilização de parteiras e tal, mas era uma coisa muito utilizada. E eu me lembro de uma coisa muito... Elas, inclusive, conseguiam, quando o neném não estava com a cabeça preparada para sair, elas torciam, faziam massagens, torciam o corpo do bebê no útero e tudo mais, para tentar fazer um parto. Não. Se precisasse fazer uma cesariana, morria. Não tinha outro jeito, morria do parto e tudo mais. Hoje, a cesariana, que surgiu, imagino eu, para salvar vidas, se tornou uma prática usual comum e uma prática de estética. Não digo até a prática de estética, porque vai deixar na mulher uma cicatriz. Mas, teoricamente, a gente tem vários estudos realmente que mostram que diminui o prolapso de órgãos pélvicos, protege muitas vezes essa mulher de ter que fazer cirurgias de perineais futuramente, de ter um alargamento do seu introito vaginal. Isso tem vários estudos e técnicas que mostram realmente que isso ocorre na mulher que tem partos normais. Isso a gente não pode negar, né? Mas a gente sabe que, principalmente em regiões que não têm centros cirúrgicos adequados, o parto normal tem que ser preconizado, porque a cesariana vai botar a mulher muito mais em risco do que fazer um parto normal, tá? Mas a cesariana tem que ser feita muito criteriosamente. Tem indicações para essa cesariana. Até porque eu tenho um amigo médico que falou para mim assim, Bernardo, toda e qualquer cirurgia é uma cirurgia. Sim. É uma agressão ao corpo. É um risco anestésico, lógico. Um risco cirúrgico mesmo, com hemorragias, com infecções. Você está, né, adentrando de uma forma iatrogênica no organismo da paciente. E isso tudo tem repercussões que são controladas muitas vezes, sim, mas que a gente tem que saber medir os riscos, né? Porque toda medicina sempre é um risco-benefício. Se você está botando muito mais risco do que benefício, o procedimento é inadequado. Muito bem. Doutor Diller, eu preciso novamente pedir um breve intervalo comercial. Serão só 2 minutos, já voltamos. Hospital Clínico de Correias, o mais novo hospital particular de Petrópolis. Atendemos todas as especialidades médicas. Temos consultas populares e convênios. Estrada União Indústria, 2501, ao lado do Terminal de Correias. Telefone 2236-3755. Hospital Clínico de Correias. Aica Imóveis. Transparência, seriedade e profissionalismo há mais de 40 anos. Valorizar nosso cliente e realizar seu sonho é a nossa missão. Rua 16 de Março, 80, sobre Loja 2. Centro, Petrópolis. 2231-7555. E também na Estrada União Indústria, 10.396. Loja 6, Itaipava. Telefone 2222-3003. Aica Imóveis. A tranquilidade que você procura está mais próxima do que você imagina. Deixe por nossa conta as suas preocupações com segurança patrimonial. Nossa experiência e serviços vão proporcionar a você e a sua família a certeza de que sua casa, sua empresa está nas mãos dos melhores profissionais. Serra Alarme, vigilância eletrônica e monitoramento de alarmes. Telefone 2237-2027. Rua Paulo Barbosa, 174, Sala 13, Centro, Petrópolis.
Muito bem, retornamos e estamos entrevistando o Dr. Diller Pereira da Silva, ginecologista e obstetra. Dr. Diller, já que estamos falando de parto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito das condições hospitalares de Petrópolis para a maternidade. Até porque, recentemente, o Hospital Alcides Carneiro inaugurou uma nova ala voltada, através da fase da Faculdade de Medicina daqui de Petrópolis, Faculdade Arthur Saep, criou uma ala nova de obstetrícia lá no Hospital Alcides Carneiro. Mas queria que o senhor falasse no geral de como é que estamos na cidade com relação a esse particular. Perfeito. Gostaria até de aproveitar o ensejo, parabenizar a doutora Maria Isabel, da Faculdade de Medicina de Petrópolis, o diretor da faculdade, professor Paulo César, o nosso prefeito Bernardo Rossi, que fizeram um excelente trabalho lá na inauguração do novo centro obstétrico, que fizeram uma homenagem maravilhosa a um grande amigo, irmão, que a vida me deu na parte profissional, que foi o doutor Marcelo Barroso, que infelizmente, por uma doença, não está mais aqui junto conosco, mas foi muito merecida a homenagem que fizeram, botando o nome dele como o nome do novo centro obstétrico do Hospital Alcides Carneiro. Ele que lutou muito, sempre, desde que eu o conheci, pelo sucesso daquele serviço. E a gente, como petropolitano, é um orgulho dizer isso, porque nós temos uma cobertura hospitalar, desde os pacientes do SUS até os pacientes de convênio, muito boa, né? Só não é melhor porque a gente é responsável não só pela nossa população de Petrópolis, mas a população toda do entorno de Piabetá, Xerém, que busca o nosso atendimento, principalmente público, porque o nosso atendimento é muito superior ao que se encontra na Baixada. E isso, muitas vezes, acaba dificultando o acesso de nós próprios, petropolitanos, ao acesso principalmente do Alcides Carneiro, que muitas vezes é criticado, mas muitas vezes está trabalhando acima da sua média por dar essa cobertura não só para os petropolitanos, mas também para toda essa população do entorno de Petrópolis. Então, assim, realmente, em relação a parto, né, nossas maternidades são muito bem adequadas agora com a cobertura de UTIs neonatal na cidade para todos os convênios. Então, hoje a gente pode fazer uma obstetrícia de qualidade na cidade, uma obstetrícia com segurança para parturientes e nenéns, e isso nos dá muito gosto de trabalhar na cidade de Petrópolis. Muito bem. Dr. Diller, eu queria agora lhe dar alguns minutos para as suas despedidas. O senhor fique à vontade, mande o recado que o senhor quiser mandar aos nossos telespectadores, aconselhe da forma que o senhor bem entender aos nossos telespectadores, fique à vontade. Bom, eu aconselho vocês, mulheres, né, a buscar sempre o atendimento médico especializado, fazer seus exames de rotina, buscar seus exames preventivos, porque é muito importante você estar sempre à frente. E você tratando preventivamente, seja o câncer de mama, seja o câncer de colo de útero, fazendo um pré-natal bem feito, você vai prevenir doenças e acometimentos mais graves da sua saúde. E tudo que é feito precocemente, o tratamento é mais barato, mais seguro, menos lesivo e com melhores resultados. Então, gente, não fique com vergonha. Já passou essa fase de você sentir vergonha de ir ao médico. Aproveite que, como eu disse, nossa cidade tem uma gama de profissionais de qualidade e vocês têm acesso a eles, seja pelo SUS, seja pelo convênio, no particular. Busque esse acesso ao especialista. Não deixe que sua saúde seja tratada por balconistas de farmácias, por colegas ou pessoas curiosas, e busque um especialista para você ser bem tratado. E o senhor esqueceu de dizer uma coisa que é importante: não se trate pela internet. Sem sombra de dúvida. Doutor Diller, olha, eu queria agradecer a sua visita aqui, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Espero que futuramente o senhor retorne outras vezes aqui ao nosso programa, porque ginecologia é um assunto dos mais importantes, saúde da mulher é uma coisa fundamental. Eu queria agradecer
a senhora e o senhor a paciência e a gentileza de nos acompanhar durante essa hora aqui no nosso programa. Eu queria mandar um abraço especial aos nossos espectadores de Três Rios e Paraíba do Sul. Muito obrigado pela audiência que estamos obtendo nessas duas praças. Um abraço especial à senhora e ao senhor, como faço todas as semanas, agradecendo e muito a paciência e a gentileza da senhora e do senhor. Bom, semana que vem teremos um novo programa, um novo assunto da medicina, mais uma especialidade médica que vamos conversar um pouquinho a respeito dela aqui no nosso programa. Portanto, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e lembre-se, até aqui nos ajudou o senhor. TVC 16. Aqui você se vê. E a novidade First Class é a linha Sleepwear de pijamas 100% algodão, tanto masculinos quanto femininos. Sabe aquela linha delicada, confortável, prática e com um preço incrível? Eu vou mostrar pra você em detalhes. Olha só. A gente tem vários modelinhos aqui de cores variadas. Quem foi que disse pra você que porque é pijama, que porque a camisolinha tem que ser feio, tem que ser apagadinho? Não, a linha Sleepwear trouxe pra você a delicadeza, a beleza e o conforto em uma peça só. Dá uma olhada na variedade. Tudo em cama, mesa, banho, acessórios. Você encontra aqui na First Class, a loja mais charmosa e com os melhores preços da cidade. Como está a pele do seu rosto? Na Clínica Tempo e Corpo temos limpeza de pele, peeling de diamante, eletrolifting, drenagem linfática facial, tratamentos de manchas, rejuvenescimento e hidratação. Tudo para o seu rosto ficar ainda mais bonito. Mantenha sua pele jovem por muito mais tempo. Tratamentos com a especialista em estética facial, Lívia Reis de Azeredo. Eu sou Lívia Reis de Azeredo e espero você aqui. O centro da cidade vai ficar pequeno para a nova caminhada móveis. Aqui no primeiro andar, você encontra composições para a sua sala de jantar, móveis para a sua cozinha, colchões e os móveis que você procurava para o seu escritório. A decoração da sua sala de estar está aqui no segundo andar. Estofados, poltronas, home